Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Estamos felizes por estar nesta noite no melhor lugar que nós podemos estar. Glória a Deus. Pode sentar. Hoje, como o pastor Denis já nos antecedeu e falou que nós vamos fazer uma série sobre o relativismo. E aí eu vou precisar da ajuda do Fernando. Pode pôr o primeiro. Então hoje nós vamos falar combatendo o relativismo com os valores da palavra de Deus. Então o relativismo é uma corrente filosófica, é uma corrente que pensa que não existe verdade absoluta. A verdade para eles é relativa. Tudo depende. A benditinha palavra depende. E nós, como igreja, devemos combater esse tipo de ideologia. Graças a Deus que nós fazemos parte de uma igreja que é ensinada e já sabe que igreja não é apenas um local onde nós nos reunimos para receber encorajamento, para ter comunhão e para receber instrução. Embora todas essas coisas sejam muito boas, nós, se pensássemos assim, estaríamos restringindo o verdadeiro significado de ser igreja. Ser igreja é ser parte do corpo de Cristo. Ser igreja nos dá uma grande responsabilidade, a responsabilidade de combater o relativismo. O próximo, Fernando, por favor. Aí eu descrevi algumas mentiras desta filosofia, dessa corrente de pensamento, que eles dizem que não existe certo e nem errado. Tudo depende. Não existe verdade absoluta. Tudo depende. E eles não acreditam na palavra de Deus como única verdade. E como eu disse, fazer parte da igreja é uma responsabilidade grande, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 2, versículos 19 a 21. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, essa é a nossa responsabilidade. Nós fazemos parte da família de Deus. E como parte da família de Deus, nesse mundo caótico, nesse mundo que caminha para o caos e para a confusão, Deus estabeleceu a eclésia, a igreja dele, para ter um propósito de representá-lo aqui na terra, de proclamar o reino dele aqui na terra. Então, nós, como igreja, somos uma comunidade de indivíduos espiritualmente conectados com o propósito de refletir os valores do céu, os valores de Deus. Então, igreja tem tudo a ver com indivíduos, pequenos indivíduos que se unem e formam um todo poderoso, um todo maior para defender a palavra de Deus. Por isso que a unidade é tão importante para a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 20, diz: assim há muitos membros, mas um só corpo. E como um só corpo, nós temos só uma cabeça, que é Cristo. Então nós temos que ter o mesmo pensamento, seguir as mesmas regras de fé. E o nosso fundamento, a nossa base é Jesus Cristo. Então a igreja deve representar o reino de Deus aqui na terra em todas as questões. Não em algumas, não as que eu me simpatizo, mas em todas as questões
a igreja é representante de Deus aqui na terra. E quando a igreja entende isso, quando a igreja entende que ela está estabelecida para proclamar a verdade de Deus, ela serve como uma barreira para impedir que o mal flua e atinja toda a nossa sociedade, toda a nossa cultura. Mas aí a gente pode pensar, mas como assim? A sociedade está caminhando para o caos. Porque nós vemos que esta barreira está muitas vezes fragilizada, muitas vezes está se rompendo, porque algumas pessoas não entendem o seu verdadeiro propósito, que é levar o reino de Deus adiante. Vamos abrir ainda em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então este é o propósito da igreja neste século, é fazer discípulos, ensinando a verdade da palavra de Deus, ensinando a obedecer a tudo o que Deus nos ordenou, a tudo o que Jesus nos ensinou. E como o pastor Denis falou, a estratégia do diabo é fazer com que o certo pareça errado e o errado pareça certo. É fazer do pecado algo normal. Mas a estratégia do cristão é transformar este mundo pela renovação da nossa mente. Aleluia. Vamos ainda ler em Mateus capítulo 5, versos 13 a 16. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Então Jesus aqui é um texto bem conhecido da igreja. Jesus fala que nós fomos chamados para ser sal e luz. Então nós temos que causar um impacto. Onde nós chegarmos, nós temos que ser a diferença. E aí eu pensei num jogo de boliche. Quando nós vamos jogar boliche, nós colocamos os sapatos apropriados, pegamos a bola de boliche, fazemos aquela pose de jogador, de ótimo jogador, miramos para a pista, damos uma viradinha no pulso, relaxamos a perna e jogamos a bola, com toda aquela pompa de pose. Mas se a bola cair na canalheta e não atingir os pinos, não passou só de um fiasco, nós tivemos apenas boa aparência. Para ter sucesso no jogo de boliche, é preciso haver impacto da bola nos pinos. E assim a igreja, para causar impacto na sociedade, ela precisa ser sal e ela precisa ser luz. Amém? Glória a Deus. Então o sucesso do boliche é atingido pelos pinos que você atingiu. Então o sucesso da igreja será medido pelo impacto que ela está causando na sociedade. Qual impacto você está causando na sociedade? Qual impacto você está causando na sua família? Qual impacto você está causando no seu lugar de estudos? Então, a igreja causará impacto quando ela avançar no reino de Deus, quando ela fazer discípulos e quando ela servir ao próximo nas suas necessidades. Então é isso que, como igreja, nós precisamos começar a fazer, ou continuar fazendo, ou melhorar a fazer.
Para a igreja causar impacto, ela precisa perceber que faz parte de um reino estabelecido, onde Deus faz as regras. Não sou eu, mas é Deus que faz as regras. E todas as regras estão descritas na palavra de Deus. Nós sabemos que existem embaixadores do Brasil espalhados por todo o mundo. E onde um embaixador está, ali no limite da embaixada, ele faz valer as regras brasileiras. E assim é a igreja. Onde a igreja está, ela tem que fazer valer as regras do reino de Deus. Próximo slide, por favor. Ah, ele já colocou. Obrigada. Nós, igreja, representamos a visão de Deus. Ah, então não é a minha visão? Ah, mas eu penso que é assim. Não, nós, igreja, representamos a visão de Deus. Devemos impactar e fazer valer as regras do reino de Deus. Como um trailer de um filme, ele atrai as pessoas para que elas tenham interesse em assistir ao filme completo, assim nós, igreja, devemos atrair as pessoas para o reino de Deus, para conhecer a verdade de Deus. Enquanto o nosso mundo vive de forma caótica, em guerra, nós, igreja, devemos viver e pregar a paz. Enquanto o mundo vive na miséria e na pobreza, nós, igreja, devemos pregar e viver a generosidade. Enquanto o mundo vive o racismo, nós, igreja, devemos viver a justiça e a igualdade. Enquanto o mundo não valoriza a vida, nós, igreja, valorizamos a vida desde a sua concepção. Glória a Deus. Enquanto no mundo há corrupção, na igreja nós vivemos e pregamos a honestidade. Enquanto no mundo prega mentira, prega o jeitinho brasileiro, nós, igreja, pregamos a verdade. Amém? Vamos ler Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, Jesus. E o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Glória a Deus. Devemos ficar atentos, igreja, a tudo que queira entorpecer a nossa mente, cauterizar a nossa mente para o pecado. Temos que tomar cuidado com as músicas que ouvimos, com os programas que assistimos e com as pessoas que andamos. Porque o tempo todo nós somos bombardeados com mentiras, com fake news. E nós como igreja, não somos relativistas. Para nós não existe meia verdade. Nós acreditamos na verdade absoluta. Aleluia. E tem uma frase aí no mundo que diz que uma mentira contada 1000 vezes, para nós, igreja, continua sendo uma mentira. Vamos abrir em João, capítulo 18, versículos 37 e 38. Então você é rei? Não, desculpa, li com a entonação errada. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu, tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci. E para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse, não acho nele motivo algum de acusação. Pilatos pergunta, o que é a verdade? Então nós vamos ver que a verdade não é só o que, mas é quem. Em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus nos diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então a verdade tem nome e tem rosto. A verdade é Jesus.
o significado de verdade é aquilo que é coerente com o original. Aquilo que está de acordo com a realidade. E em João, capítulo 1, versículos 1 e 2, vai falar que Jesus estava com Deus e Ele era Deus. Então Jesus, mais do que qualquer pessoa, Ele é coerente com o original. Ele é o original. Então a verdade está ligada a Jesus. A verdade faz parte e é a essência de Jesus. Então isso nos faz ter a certeza, quando nós entendemos que Jesus é a verdade, que Jesus está ligado à verdade, a verdade ligada a Jesus, nós entendemos então que a verdade não é relativa, não depende. Porque eu vou fazer uma pergunta para a igreja: roubar é errado? Para os relativistas depende. Mentir é errado? Para os relativistas depende, mas para nós, igreja, sabendo que Jesus é a verdade e Ele é absoluto, então a verdade não é relativa. Nós podemos dizer como igreja, então, que a verdade é relacional. Porque quando eu me aproximo de Jesus, que é a verdade, o meu relacionamento com Ele faz cada vez eu conhecer mais a verdade. A verdade não é o que eu quero que seja. A verdade não está baseada em sentimentos e emoções, e a verdade não é o que a cultura me diz. A verdade tem nome, é absoluta, é relacional, é imutável e é vivificante. A verdade está enraizada em Jesus, que nos convida a ter um relacionamento com Ele. Então, o primeiro passo para nós descobrirmos a verdade neste mundo é nos relacionarmos com o original, Jesus. Precisamos conhecer, então, a Jesus de forma profunda e não de maneira rasa e superficial. Porque aqueles que querem conhecer a Jesus de maneira superficial, não querem ter compromisso, não querem viver segundo os ensinos de Jesus. Mas quando nós nos aprofundamos e conhecemos mais a Jesus, nós conhecemos a verdade e conseguimos identificar as mentiras neste mundo louco, em conflito, que caminha para a confusão e para o caos. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Hebreus 13, 8 vai nos fazer lembrar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, se até agora nós juntos estamos construindo esse pensamento, nós concluímos que Jesus é a verdade, e se Ele é o mesmo ontem, é hoje e para sempre, nós concluímos que a verdade é imutável. O que era verdade há 20 anos atrás, hoje continua sendo verdade e daqui 20 anos para frente será verdade. Porque se a verdade é Jesus, ela é imutável, Jesus não muda. Então nós sabemos que a verdade é Jesus, então nós dependemos dessa verdade todos os dias da nossa vida. Em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 ao 29, vai falar da casa, dos dois alicerces, das duas casas, que uma foi construída sobre a rocha e outra foi construída sobre a areia. E veio os ventos, veio a tempestade, e uma delas ruiu e a outra permaneceu em pé. E a lição que nós aprendemos e que Jesus nos ensina neste texto é o quão é importante a nossa vida, a nossa base estar alicerçada na verdade, na fundação e no alicerce que é Jesus. Se por outro lado algumas pessoas decidem construir sua vida em algo que não dura, em opiniões de pessoas ou em tendências culturais, essas pessoas serão destruídas. Porque quando nós estamos firmados em Jesus, que é a verdade absoluta, as tendências culturais, as opiniões vão e vêm como ondas, mas nós permaneceremos firmes, nós permaneceremos em pé. Então a verdade não é relativa,
A verdade é absoluta, é relacional, é imutável. E conhecer a verdade traz firmeza às nossas vidas. E eu te pergunto, como está o seu alicerce? Você está firmado na rocha? Está firmado na verdade? Quando nós nos afastamos da verdade, nós nos afastamos também da vida. Adão e Eva se afastaram da verdade e perderam a vida. Acreditaram na mentira. A verdade, como nós estamos construindo juntos, é absoluta, é real, é relacional, é imutável e é vivificante, porque está ligada a Jesus. A verdade é confiável e traz estabilidade. A serpente fez com que Adão e Eva acreditassem na mentira de que a verdade de Deus é limitante e opressora, mas é mentira. A verdade de Deus é proteção e livramento. Deus queria protegê-los de serem separados dele e experimentarem a morte. As mentiras, elas aprisionam. Elas nos prendem num ciclo de mentiras, de máscaras, de isolamento e de vergonha. Já a verdade, ela é libertadora. Em João, capítulo 8, versículos 31 e 32, diz assim: Disse Jesus aos judeus que havia crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto a mentira nos aprisiona, a verdade nos liberta. O próximo, por favor. E como saber se algo é verdade? Eu não sabia que ia ficar assim, ficou ruim. Mas tudo bem, eu vou falar o que está escrito lá. E como saber se algo é verdade? Como discernir? Tem uma frase que diz que as melhores mentiras são aquelas que parecem mais verdadeiras. Olha o perigo de nós sermos enganados, visto que as melhores mentiras, elas parecem ser as mais verdadeiras. Então, como nós podemos saber se algo é verdade? Como nós podemos discernir? Quando nós fazemos uma prova, os concurseiros de plantão, quando a gente faz uma prova, para a gente saber se aquela prova está correta, nós temos que comparar com o gabarito. Quando nós queremos pintar a parede da nossa casa, nós temos que comparar, antes de pintar, para não ter surpresas, comparar a cor com a amostra que nós temos. Então, quando nós queremos saber se algo é verdade, nós temos que comparar com o original. Nós temos que comparar com Jesus. Parece com Jesus? É compatível com o seu caráter e natureza? Se não é compatível com Jesus, é incompatível com a verdade. Qual fruto produzirá? Essa ideia, essa ideologia, que fruto produzirá? Afinal, nós, igreja, sabemos que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Para onde me levará? Será caminho de vida ou caminho de morte? Qual será o resultado? Nós devemos criar o hábito de passar tudo pelo filtro da verdade perfeita, que é Jesus. Exercitar o nosso discernimento é muito importante. Jesus, a própria verdade, ele é a verdade. Ele estava constantemente confrontando as ideologias da cultura atual. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Diz assim: Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então Jesus fala para os seus ouvintes: vocês têm ouvido isso, mas eu digo assim. E hoje em dia não está diferente. Nós ouvimos muitas vozes na sociedade, mas nós temos que ouvir o que a palavra de Deus diz a respeito. Nós temos que ouvir o que Jesus diz a respeito.
Nós ouvimos a sociedade dizer, faça tudo o que te deixa feliz. Mas Jesus não falou para a gente fazer tudo o que nos deixa feliz. Ele nos ordenou a sermos santo como Ele é santo. Nós fomos chamados para correr atrás de uma identidade de santidade. Como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Nós ouvimos a sociedade dizer que nós temos que ser o primeiro, que temos que passar na frente de tudo para chegar na frente de todos, não importa os meios que isso nos leve a garantir a vitória. Mas a palavra de Deus nos desafia a sermos servos, a sermos humildes, a colocar os outros em lugar de consideração, como está escrito em Filipenses 2, de 3 a 4. Quem quiser depois pode ler na sua casa. Então Jesus, Ele nos ensina a ser diferentes, a ser sal e a ser luz. Enquanto o mundo ensina que você deve passar a perna nas pessoas, Ele ensina que você deve servir. Se você quer ser o primeiro, sirva. Se você quer ser grande, seja servo. Andar com Jesus e na sua verdade nos capacita a desmascarar as mentiras e as ideias fraudulentas que estão na nossa sociedade, no nosso mundo contemporâneo. Jesus é a verdade é absoluta, a verdade é real, a verdade é imutável, a verdade é vivificante, a verdade é libertadora. Nós também ouvimos a sociedade pregando através de filmes, de propagandas, que nós devemos seguir o nosso coração, que nós devemos seguir os nossos instintos, que o que importa é o nosso coração é mais importante. Mas a Bíblia nos ensina ao contrário em Jeremias 17, 9, dizendo que o coração é o mais enganoso que qualquer outra coisa. Nós não devemos confiar em nós mesmos, mas confiar em Deus e na promessa que Ele tem para aqueles que o seguem. Aleluia. Nós, como igreja, experimentamos o favor de Deus, o perdão de Deus todos os dias, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu quero te incentivar nesta noite a pedir perdão todas as vezes que você se afastou da verdade e acreditou na mentira. Eu quero te incentivar a orar nesta noite para Deus blindar a sua mente e o seu coração com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que nós sejamos praticantes da palavra de Deus. Porque a lei de Deus é perfeita e nos preserva de nos afastarmos dele. Que Deus nos dê coragem de viver, de proclamar, de defender a verdade, ainda que custe a nossa própria vida, ainda que custe amizades, posições ou benefícios. Que Deus possa blindar a nossa mente contra as mentiras propagadas pelos meios de comunicação. Nós não aceitamos que o aborto é uma pauta de saúde pública, porque a vida começa desde a concepção. E a vida é um presente de Deus e deve ser inviolável. Nós não aceitamos a mentira da ideologia de gênero, pois nós acreditamos que Deus, o nosso Criador, criou cada um de nós intencionalmente com gênero e sexo verificável. Nós não acreditamos no feminismo, porque ele não pode dar à mulher o que só a palavra de Deus pode dar: valorização e identidade. Jesus sempre valorizou as mulheres. Elas foram tocadas por eles, foram ministradas por seu amor e tinham espaço aos seus pés. Nós, mulheres cristãs, não precisamos do empoderamento deste mundo. Nós precisamos do poder que flui de Cristo. Que Deus revista as nossas vidas com o cinto da verdade, nos fortaleça e nos guarde até o grande dia em que Jesus voltará para nos buscar. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus e que o Espírito Santo fale conosco grandemente. Glória a Deus.